E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Portes Garage. No vídeo de hoje eu quero falar sobre catálise, como catalisar corretamente um produto, como diluir. Vai ser de uma forma resumida, mais prática, para todo mundo entender de uma vez por todas. Então, antes da gente começar, não esqueça de se inscrever no canal para não perder mais vídeos como esse. Tem projeto rolando aí do Golbola, tem muita coisa aí rolando, então não deixe de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos, beleza? Bom, vamos lá? Vou aplicar um primer num carro aqui e eu quero aproveitar que eu vou ter que fazer esse primer e eu vou explicar um pouco sobre catálise. Primeiramente, se você não faz nem ideia do que eu estou falando, para que serve uma catálise de produto, né? Normalmente, os produtos automotivos são bicomponentes. O que isso quer dizer? Ele é composto por dois produtos que, juntando eles, se formam um produto. Então, por exemplo, o primer que eu vou usar aqui é esse primer aqui, 8200. E a catálise dele é 8:1. Quando você vê aqui atrás, na descrição, está escrito aqui, catálise e diluição. 8 partes de volume do primer para uma parte de volume do endurecedor ou catalisador, né? Tem esses dois nomes. E normalmente quando você compra o primer já vem junto o catalisador, que seria esse aqui, ó. Então, primeira dica, sempre use o catalisador da mesma marca e o catalisador que o produto pede. Então sempre vai vir aqui qual tipo de endurecedor. No caso aqui é o endurecedor 8110. Talvez vocês estão vendo ao contrário aí, porque a câmera está invertida, beleza? Mas é o 8110. E aqui no caso ainda está falando, além dessa 8 partes de primer para uma parte de catalisador, ainda manda diluir. Então aqui manda de 20 a 30% de thinner 454. O que é esse thinner? É esse diluente. Ah, posso usar thinner de limpeza? É o mesmo nome, thinner. Não, pessoal, thinner de limpeza, ele tem outra composição, ele é para outra coisa, para limpar peças, não tem nada a ver com diluição, beleza? O diluente, para que serve o diluente? Para deixar o produto mais fino e mais fácil de aplicar. Então ele vai alastrar melhor. Se você aplicar sem o diluente, vai sair seco. Dá para aplicar? Dá. Só que vai ser mais difícil. Só que atenção, muita gente costuma diluir mais do que o que pede. Então falar, vou diluir uns 50%, 60%, porque fica facinho de aplicar. Só que o que você tem que pensar é que o diluente, depois que você aplica, ele vai evaporar. O que vai ficar na peça? O primer, só. O endurecedor também evapora, ele é só um aditivo para secar o primer, ele serve para fazer a secagem. Então, se você não usar isso aqui, o seu primer não vai secar, beleza? E isso aqui ele vai evaporar, porque ele só vai servir para afinar para a aplicação e depois ele vai embora. Vai ficar só os sólidos desse produto aqui. Então, se você diluir, por exemplo, com 50%, 60%, você só está aplicando 40% de produto. E aí, quando secar, você vai ter muito pouca coisa para você lixar. E o mesmo serve para o verniz. Muita gente dilui muito o verniz, achando que por ficar aquele aspecto liso, tal, tá fazendo bem. Só que o diluente vai evaporar e vai ficar uma mínima camada de verniz. Então esse verniz vai perder muito a durabilidade, vai perder a estrutura dele, beleza? Então sempre siga as instruções. Se está mandando 20% no máximo, põe 20%. Se permite 50%, põe 50%, beleza? Então vamos lá, como que eu posso catalisar esse produto? Tem várias formas, eu vou explicar algumas delas. A forma principal que usam, da forma mais profissional, é na balança. Eu não tenho balança aqui para demonstrar, beleza? Isso prova que dá para catalisar sem balança, beleza? Mas é a forma mais profissional. Então você tem que comprar uma balança de precisão, que marque ali os décimos das gramas, né? Que aí você consegue ter uma catálise mais profunda, mais detalhada, beleza? E para você catalisar na balança, pessoal, no Google, se você pesquisar, tem várias tabelas de catálise. Por exemplo, se você colocar no Google
tabela de catálise Sherwin-Williams. Ele vai te dar várias já catálises prontas lá. Eu vou ver se eu acho na internet, vou colocar a imagem aqui. Já vai dar ali várias catálises prontas. Por exemplo, se você quer fazer 500 ml de primer, coloque 200 e pouco de produto, 100 e pouco de catalisador e 100 e pouco de diluente, entendeu? Então vai ter pronto já. Então para balança fica muito mais fácil. Não tenho balança, mas quero fazer de uma forma profissional ainda. Você pode usar uma régua de catálise. Onde você encontra essas réguas de catálise? Na mesma casa de tinta que você compra os produtos. Então lá eles costumam ter a régua já das marcas, né? Então essa aqui no caso é da Sherwin-Williams, tá meio suja aqui, que ela já é velhinha. E tem várias já escalas aqui, 7:1, 8:1, 2:1 e 5:1. Então, por exemplo, aqui é 8:1, só que o verniz ele pede para catalisar 2:1, então é outra escala. E aqui na régua eu já vou ter todas. Eu vou virar a câmera para mostrar melhor como que você catalisa com a régua. Primeiro que você tem que colocar num recipiente reto, com as laterais retas. Então serve, você pode usar essas latas. Você tem também copos de catálise que você compra na casa de tinta, mas tem que ser com laterais retas. Por exemplo, se você pega um recipiente que tem as laterais em forma de cone, assim, em forma de funil, você vai catalisar aqui. Então quando você colocar o primer, você vai colocar o primer aqui até o 4, só que o começo ele é estreito, então você vai colocar menos primer do que o catalisador, que lá em cima já é mais largo. Então quando você for colocar o catalisador, vai ser mais quantidade do que precisa, vai dar errado. Então sempre use recipientes com laterais retas, beleza? Pode ser lata velha, limpa, beleza? Enfim, qualquer recipiente. Então aqui como que funciona? Eu vou catalisar aqui no 8:1, certo? Então, olha aqui, ó, aqui já vem escrito. Essa linha é pro primer, tá vendo? Tem até os modelos do primer. A do meio aqui é endurecedor ou catalisador. E a última aqui é do thinner. Então, aqui está correspondendo a 20% de thinner, beleza? Então, vamos lá. Eu vou colocar a régua na lata. E aí, eu vou ver a quantidade que eu quero fazer. Eu quero fazer, por exemplo, meia lata. Então, eu sei que meia lata é aqui mais ou menos, beleza? Então, eu vou saber que aqui mais ou menos eu estou no 5 do produto já com o thinner diluído. Então, eu posso, se eu fizer no 5, eu vou ter a quantidade que eu quero. Então, como que eu faço? Primeiro, você vai colocar o primer, o produto principal. Então, o produto principal fica nessa primeira linha. Tá vendo que ela é mais embaixo? O 5 está aqui embaixo, ó. Então, eu vou encher até dar o 5 no primer aqui. Beleza? Chegou com o primer no 5, tem que ficar certinho, tá, gente? Aí, daqui até o próximo 5 aqui, que é o endurecedor, tá vendo? Então, essa quantidade aqui, eu vou colocar de catalisador. Tá dando para entender? Então, toda essa quantidade de primer que eu vou colocar, é só isso aqui que eu vou colocar de endurecedor. Por quê? Porque eu quero fazer no 5 aqui. Então, tudo eu vou colocar no 5. O primer no 5, depois o catalisador no 5. E aí, se eu quero 20% de thinner, eu vou colocar tudo isso de thinner, até aqui. Ah, mas eu quero 10%, coloca metade. Quero 30%, coloca um pouquinho a mais aqui, entendeu? Aí o thinner vai ser um pouquinho no olho. Mas o principal, pessoal, é o primer e o catalisador. Bom, acho que deu para entender um pouco, né? Mas tem uma terceira opção que você pode fazer, e é uma dica extra que eu vou dar aqui. Não é a mais indicada, eu acho que você pode usar em último caso. Vamos supor que você perdeu a régua, não tem balança, não tem como. Tem uma outra opção que você pode fazer. Você vai precisar arranjar um recipiente de medida. Então pode ser aqueles medidor de cozinha, pode ser uma latinha vazia, tipo, vou usar uma latinha dessa. Eu sei que a medida lá é 8:1, certo? Então eu posso colocar meia lata dessa de primer
8 vezes. Então eu coloco 8 medidas dessa, ou cheia, não sei, 8 latinhas dessa de primer para uma latinha dessa de catalisador. Beleza? Então você vai ter a catálise correta. Aí o thinner você tem que calcular pelo ml. Se você tem 1000 ml no total, 20% são 200 ml. Beleza? Ah, mas é muito primer para eu fazer. Então faz aqui 2 dedos. Então você tem que colocar 8 vezes 2 dedos de primer e uma vez 2 dedos de catalisador. Entendeu? Isso você pode fazer com qualquer medida. Quer fazer pouquinho primer? Sabe aqueles copinhos de remédio, de xarope? Você pode fazer naquele copinho. 8 copinhos daquele de primer para um copinho daquele de catalisador. Beleza? E assim você vai conseguir diluir. Então agora eu vou fazer aqui, para eu fazer a minha aplicação lá. Então eu vou fazer aqui na prática, vocês vão acompanhar aí, beleza? Pessoal, eu vou fazer aqui direto na lata do primer. Por quê? Porque já está menos da metade. E eu vou precisar lá, como é muita coisa, é para-choque inteiro, bastante coisa que eu vou dar primer, eu vou fazer quase uma lata toda diluída. Então, eu vou olhar aqui, ó, eu estou na escala 8:1. Eu vou olhar a lata quase cheia, quanto que é que eu tenho que fazer. Ou eu posso fazer no 3, que aí vai ficar até ali, tá vendo? Ali é o máximo. Ou eu faço até o 4 de primer para poder diluir até aqui. Como aqui vai ficar muito na boca, e eu acho que é muito, eu vou fazer até o 3. Então, tá vendo que tá faltando ainda primer para chegar até o 3 na primeira linha aqui, que seria do primer, tá vendo? Então a primeira linha vermelha aqui é do primer. Tá faltando ainda. Então eu vou ter que pegar um pouco de outra lata nova e jogar aqui até completar no 3. E aí o restante ali, do 3 até o segundo 3 ali, é de catalisador. Então vamos lá. Pessoal, quando você abre uma lata nova, ó, deixa eu ver se essa vai estar. Ó, essa aqui tá, é legal que dá para eu demonstrar. Ó como o produto ele vem separado, tá vendo? Ele vem com uma resina por cima. E o primer tá lá embaixo. Eu tenho que mexer muito bem isso antes de catalisar, beleza? E nunca você mexe com uma colher suja de catalisador. Se ela tiver com o produto catalisado, você não vai mexer nessa vasilha com a mesma colher, porque senão você vai estragar esse primer depois, que ele vai secar. Se você não for usar ele todo, lógico. Então vamos lá, eu vou colocar até o 3 ali de primer. Como o primer é grosso, tem que esperar ele alastrar aqui no pote. Agora vem o catalisador, beleza? Até o segundo 3 ali. Beleza, agora coloca o diluente? Não, primeiro você mexe para catalisar o produto. Eu aconselho não mexer com a régua, beleza? Porque a régua não pode gastar o fundo dela. Então você tira aqui o excesso da régua e mexe. Agora catalisei, ó. Vou dar uma limpada na régua aqui para eu enxergar os pontinhos, né? Então coloquei aqui, ó. Tá ainda no 3 lá certinho, beleza? Então agora eu vou colocar 20% de diluente. Então vou chegar até o final do outro 3 ali, que eu sei que é 20%. Prontinho. Produto pronto para usar, é só mexer. Pronto, pessoal, o produto tá pronto, ó. Vejam como ele fica meio grossinho ainda, tá vendo? Então, isso é sinal que ele tá homogeneizado já. E é isso, pessoal. Fazendo isso, nunca você vai ter problema de primer ferver ou o produto não secar. Outro detalhe é mexer bem. Não canse de mexer. Mexa bem mesmo, exageradamente, para poder... Porque como é uma pouca quantidade de primer,
de catalisador, é só uma parte para 8 de primer. Então, esse catalisador tem que pegar em todo o volume do primer aqui. Então, você tem que mexer bem mesmo. Beleza? Ó, faz 7 anos que eu faço isso aqui e eu nunca tive problema. Depois que eu aprendi a catalisar, nunca mais tive problema com secagem de produto, de ferver. Nunca aconteceu, beleza? Então, pode fazer aí que seus problemas vão acabar, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse. Valeu!